Uma pessoa, um país, um povo. Israel é um nome bastante comum, muito presente no nosso vocabulário. Se você, então, é um leitor da Bíblia, certamente já se deparou com essa palavra inúmeras vezes. Mas onde ela aparece nas Escrituras pela primeira vez? E mais, o que significa Israel? Qual seria a importância de Israel no enredo das Escrituras e na missão de Deus, na missão de resgate, de redenção que Deus opera, como descrito ali na Bíblia, nas Escrituras? Seja bem-vindo à nossa série O que significa? Neste vídeo é sobre isso que nós falaremos: Israel. Você certamente conhece ou já ouviu falar de alguém cujo nome é Israel. A primeira vez que a Bíblia utiliza essa palavra, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, é no livro de Gênesis. Há ali uma famosa passagem que conta a história de um homem. O nome desse homem era Jacó e ele teria lutado com Deus. Você já leu essa passagem nas Escrituras? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O mais comum é nós encontrarmos a referência a Israel, especialmente mais adiante nas Escrituras, como se referindo ao povo de Deus. É um nome que tem feito parte, então, da tradição judaica. E aqui, nessa passagem, existe algo que é fundamental para compreendermos também o significado mais adiante. Vejam, Jacó é também neto de Abraão. Daí nós temos aqueles que são, então, os três grandes patriarcas presentes ali no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, patriarcas do povo de Israel. Onde este povo ele começa a ser constituído em sua identidade própria. É no chamado e na promessa de Deus, né? No chamado e na promessa que Deus faz a Abraão, conforme nos é relatado ali em Gênesis 12. Nós já temos dito aqui em outros vídeos, em outros conteúdos que você encontra no canal, a importância dessa passagem como uma verdadeira parte-chave aí para compreendermos muitas coisas no enredo bíblico, no enredo da história bíblica. Deus chama Abrão e Sarai, prometendo abençoá-los e fazer deles uma bênção para as nações do mundo. Portanto, da descendência deste casal, que depois passaria a se chamar Abraão e Sara, um povo surgiria, um povo por meio do qual Deus traria a redenção ao mundo. Nessa árvore genealógica, digamos assim, nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Assim como Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai, ele também faz com Jacó. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, essa passagem aqui também é muito importante, porque fará a relação com aquilo que Deus já havia feito então anteriormente com Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Vejam que, além de vermos aqui Deus alterando o nome de Jacó para Israel, nós temos também a confirmação daquilo que Deus já havia feito no chamado a Abraão, promessa e bênção. Israel, portanto, vai se tornando cada vez mais uma palavra que identificará este grande povo que Deus prometeu gerar a partir de Abraão.
A tal luta de Jacó com Deus acabaria marcando Israel enquanto povo também. Assim, o significado da palavra Israel é algo como lutador, contendor, ou como aparece no próprio texto bíblico, aquele que luta com Deus. A marca deste povo, então, que surge com os patriarcas, é de um povo sempre num tipo de luta com Deus e com a agenda divina. Quando nós olhamos esta árvore genealógica dos patriarcas de Israel nas Escrituras, nós teremos mais ou menos o seguinte. Vejam que a promessa de Deus de formar um grande povo a partir de Abraão vai se concretizando. O relato de Gênesis, a partir do capítulo 12, é a narrativa da formação do povo de Israel e de como eles acabariam no Egito escravos lá como o povo, e isso acontece, né, nós lembramos a história, a partir do momento em que os irmãos ali vendem José como escravo, então ele é levado para o Egito. E o final dessa história é que toda a família de Jacó acabará no Egito. Então isso já é uma história mais adiante, né, para nós olharmos no livro de Êxodo. Muitas vezes nós encontraremos nas Escrituras expressões como os filhos de Israel para se referir aos filhos de Jacó e aos descendentes que vieram de Israel, gerando então este povo. Também encontraremos Deus se referindo a este povo como filho, né? Olhemos ali em Êxodo, diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Resumindo, portanto, Israel é o povo de Deus, descendentes de Abraão. Israel é resultado da promessa de Deus de gerar um povo abençoado, que seria também uma bênção para as nações do mundo. Porém, essa nação, ela falha nesse propósito. Eles acabam sempre desobedecendo, se afastando, se rebelando contra Deus. Ainda assim, o que nós veremos no concretizar de toda essa grande história é que a promessa de Deus se cumpre, pois é dessa linhagem que virá Jesus Cristo. Por meio de Jesus vem a bênção da redenção e o povo de Deus não atende mais pelo nome de Israel, mas pelo nome de igreja. Hoje a igreja é o povo de Deus, um povo abençoado, chamado também a uma missão de ser bênção no mundo. Vejamos uma fundamentação aí para isso que nós estamos falando, colocada pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Nós temos já aqui no canal um vídeo intitulado Por que 12 discípulos? Ali nós procuramos explicar um pouco essa relação simbólica entre os 12 discípulos e as 12 tribos de Israel. Nós vamos deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, você pode conferir depois. Essa questão a respeito do povo de Deus, que coloca a igreja como o atual povo de Deus, fica claro também em diversas passagens do Novo Testamento. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então é isso, pessoal. Israel, na Bíblia, é uma referência aos descendentes de Abraão, o povo de Deus. Um abraço e que Deus abençoe você. E lembre-se, seja você uma bênção.